Eu sou um milagre vivo, uma prova do poder de Deus e mostrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós vamos olhar então agora a palavra de Deus para que a mesma entre em nosso ser e faça a transformação necessária. Abramos nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, verso 1, 2, verso 1 e 2 a princípio, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão a Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E Jesus viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Eu já falei e vou sempre repetir isso, até um dia que vocês cansarem de tanto ouvir, que quando nós formos ler a Bíblia, nós temos que sair desse pensamento de só ler a Bíblia e ficar passando a vista. Leitura eu faço com qualquer coisa, um jornal, uma revista, uma notícia na internet, mas a Bíblia carece que a gente não só leia, mas que a gente se coloque-se dentro da história lida. E quando nós vamos olhar essa história, nós vamos ver Jesus andando à beira-mar, tentando falar da palavra de Deus para a multidão. E, segundo consta, esta multidão estava junto a Cristo, querendo ouvir da palavra de Deus. Até aí, tudo normal, tudo bem. Agora eu quero que você se transporte para dentro dessa cena, dessa história. E estando lá dentro, nós estamos no meio daquela multidão. Nós somos um dos que estão no meio da multidão. Nós vamos perceber uma contradição. A multidão queria ouvir falar de Deus, mas a multidão não deixava Jesus falar de Deus. Isso não é estranho? Como pode? Afinal de contas, se a multidão queria ouvir falar de Deus através de Jesus, por que Jesus não conseguia falar? Passando para os nossos dias. Será se muitas vezes nós não fazemos parte exatamente desta multidão? Sabe por quê? Porque nós falamos que queremos ouvir falar de Deus, ouvir das maravilhas de Deus, ouvir das histórias de Deus. Mas muitas vezes nós ficamos só no querer, mas nós não deixamos Jesus falar conosco. E por que não deixamos? Porque, digamos, a multidão de coisas que temos que fazer acaba tomando o nosso tempo. Veja, por exemplo, no sábado de manhã, na igreja, o professor pergunta: quem estudou a lição da escola sabatina durante a semana? Quantas mãos você vê se levantando na sua classe? Quantas pessoas, eu e você, nós vemos dizendo, eu estudei, com aquela ênfase. Tem uns que levantam assim, a coisa meio amarelada. Estão entendendo? Infelizmente, a verdade é esta. Nós queremos o melhor, nós falamos que queremos ouvir falar de Deus, mas nós não deixamos Deus falar conosco. Quantas vezes durante o dia, por exemplo, eu leio a Bíblia? Quantas vezes eu falo sobre a palavra de Deus? Quantas vezes eu deixo o Espírito de Deus, como foi falado aqui, foi louvado aqui, o Espírito de Deus, eu deixo ele falar comigo. Detalhe, ouvir a palavra de Deus é muito fácil. O desafio é dar ouvidos à palavra de Deus. Ouvir por ouvir, qualquer um escuta. Dar ouvidos é quando eu coloco em prática aquilo que foi escutado, aquilo que foi aprendido. E aí sim é dar ouvidos à palavra de Deus. Se já temos poucas pessoas ouvindo a palavra de Deus, o que dirá então de pessoas praticando a palavra de Deus? E aí fica o alerta para nós. E eu? Será se eu sou ouvinte da palavra de Deus? Ou será se eu estou tendo problemas para ouvir a palavra de Deus? Talvez eu use aquele tipo de frase, não tenho tempo. Quando eu me acordo já é atrasado, quando termino de engolir a minha refeição da manhã, eu já estou na parada do ônibus. Queridos, não existe desculpas para quem não quer ouvir a palavra de Deus. Este é o momento que nós temos de ouvir a palavra de Deus. Este é o momento que nós temos para aprender sobre a palavra de Deus. Caso contrário, nós poderá ser que a gente se encaixe exatamente nas palavras do profeta Jeremias,
lá no capítulo 8, Jeremias, capítulo 8, o verso 20, que eu já falei esse verso, e eu acho um dos mais tristes da Bíblia, porque ele expressa um desespero de quem fala. Um desespero porque a pessoa reconheceu que perdeu todas as chances que teve na vida. Jeremias 8, verso 20 diz: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Sabe, hoje é o tempo que nós temos ainda de ouvir a palavra de Deus. Hoje é o tempo que nós ainda temos para estudarmos a palavra de Deus. Mas eu pergunto, quantos estão se dedicando a isso? Quantos estão, de fato, deixando que o Espírito de Deus fale ao nosso coração? O verso continua. Quando diz que Jesus viu 2 barcos junto ali à praia, e diz que os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. Eu quero que vocês tentem imaginar essa cena também. O melhor horário para quem pesca, sabe que o melhor horário de pesca é à noite, à madrugada. Aqui já era dia claro. Os discípulos tinham passado a noite toda pescando, já tinham retornado para a praia, e as redes estavam simplesmente vazias, ou seja, não pescaram nada. E agora eu imagino, eu vejo ali Pedro lavando aquelas redes, e conforme ele lavava, ele estava cabisbaixo, limpando a rede, e eu imagino passando na mente dele o que ia fazer. Rede vazia para um pescador que vivia daquilo, diferente de hoje, que não tem auxílio do governo. Rede vazia significava um não compromisso com as dívidas, porque se não tinha peixe, não tinha venda. Se não tinha venda, não tinha dinheiro. Se não tinha dinheiro, não poderia pagar as contas. E se não podia pagar as contas, era vergonhoso ter um credor na porta ou à porta cobrando e ele dizer: não posso pagar. Rede vazia também indicava falta de alimento em casa. E talvez por isso ele estivesse tão cabisbaixo, o peso da responsabilidade nos seus ombros, na sua cabeça, fazer com que ele olhasse para baixo. E, queridos, talvez eu esteja falando para alguém que esteja assim, passando por uma situação tão difícil, que está sobrecarregado, está preso ali à sua rede vazia. Talvez esteja olhando para a situação e se perguntando: meu Deus, o que eu posso fazer? Como é que eu vou poder honrar a conta que está chegando no fim do mês e eu não estou trabalhando para poder receber e pagar? Talvez você esteja olhando para um resultado de uma doença e o resultado deu lá câncer. Talvez o resultado tenha de dizer vai ter que passar por uma cirurgia e isso está pesando sobre você e você esteja de cabeça baixa. Talvez eu também possa estar nessa situação, com problemas, quem sabe, na família, quem sabe problemas conjugais. Não importa, queridos. Todos nós passamos por problemas ou dificuldades. E aí a pergunta: o que pensar? O que pensar em meio a tantas provações, tantas tribulações? Será se ficar cabisbaixo, lamentando a triste situação que a gente se encontra? Será se isso traz a resposta que tanto precisamos? Será se isso vai trazer a solução que tanto almejamos? Ficar cabisbaixo? Por experiência própria eu te digo, não, não traz. Tem que se animar. Mas como que se anima? Como que se anima em meio às tribulações? O que é que nos diz no livro de Tiago, capítulo 1, o verso 12? Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor reservou a quem os ama. Observe o que diz, como começa o verso. Diz bem-aventurado, ou seja, ser bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado a pessoa que suporta com perseverança. Olha aqui, o que nós precisamos fazer não é ficar cabisbaixo, nós precisamos ser perseverantes, precisamos ser resilientes. Foque a sua atenção no problema e acredite,
eu só vou afundar mais ainda. Então, levanta a cabeça, seja perseverante, por mais difícil que seja, por mais absurdo que pareça, não desanime. Também temos que nos lembrar, temos que lembrar-nos do que diz lá no livro de Atos, capítulo 14, o verso 22, o final do verso, quando diz que pelas muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O texto, é claro, é a segunda parte do verso. Pelas muitas tribulações. O texto não diz por prováveis tribulações, ou por um pouco de tribulação. Não. Pelas muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E se eu perguntasse para você, o que é o reino de Deus? Qual seria a sua resposta? O que você iria dizer? O que é o reino? Para você, o que é o reino de Deus? Eu encontrei a resposta na Bíblia e passou a ser a minha resposta. No livro de Mateus, capítulo 3, o verso 2, nós vamos ver João começando a pregação do Evangelho. E lá diz que ele anunciava que era chegado o reino de Deus. Nós sabemos, conforme Isaías 40, verso 3, que João Batista anunciou, preparou o caminho de Jesus. Então, o reino de Deus é a própria pessoa de Jesus. Então, pelas muitas tribulações, nos importa entrar na presença de Cristo. As tribulações não têm o poder, repito, as tribulações não têm o poder de nos afastar de Cristo. Aqueles que se afastam de Deus, porque estão passando por muitas tribulações, são pessoas tolas. Desculpe dizer isso, mas são pessoas bobas. Porque o afastar-se de Deus não vai ajudar em nada, não vai melhorar em nada. Aquilo que já é difícil vai tornar-se muito mais complicado. Também eu não devo entrar em processo de reclamar. Eu costumo dizer que tem aquele irmão que, quando entra nas provações, aparece o irmão chamado 6 horas. Vocês já ouviram falar do irmão 6 horas? É aquele irmão que, toda vez que vê alguém ou tem alguma oportunidade, ele só sabe reclamar e pede, 6 horas por mim porque eu estou em dificuldade. 6 horas por mim porque eu estou passando por luta. É só pedindo 6 horas por mim. É o irmão 6 horas. É incrível que tem gente que parece que não entendeu que nós, por estarmos servindo a Cristo, vamos passar por muitas provações. Quer uma prova maior? O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo disse que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então, por que vivemos tão abatidos? Assim como Pedro, cabisbaixo, olhando para baixo, cabisbaixo, desanimado. Por quê? Anime-se, alegre-se, por pior que seja a notícia, por mais cruel que seja, acredite, sempre tem o lado bom para se olhar, sempre tem um lado positivo para ser visto. E eu falo isso por experiência própria, e agora eu dou aquela pincelada que o nosso irmão Dileno pediu. O médico, de forma nua e crua, olha para mim e diz: o exame que você fez diz que você tem câncer, sem amaciar nada. Você tem câncer. Alguns anos atrás, um amigo meu recebeu essa notícia e, infelizmente, praticou o suicídio. Teve pessoas que eu perguntei qual foi sua reação quando você recebeu a notícia que teve câncer. A pessoa disse, eu passei 2 dias chorando, sem saber o que fazer, desanimada. Teve um amigo meu que disse que também foi câncer na garganta, assim como o meu. Ele disse, na hora que eu ouvi isso, parece que meu chão acabou, sumiu, e eu caí num abismo. Na hora que o médico disse isso para mim, você tem câncer. Só por um milésimo de segundo, aqui no meu íntimo, quis dar um frio na barriga, mas eu de imediato me lembrei, é um texto conhecido, Filipenses 4:6, o começo do verso, que diz assim, não fique inquieto com coisa alguma. Na hora que eu vi esse texto aqui na mente, automaticamente, eu pude ficar feliz. Eu pude ficar tão feliz que eu expressei verbalmente, oba, vou poder tirar meu FGTS. E com o dinheiro do FGTS, comprei minha moto à vista. Olha, é coisa boa. É o lado positivo. E comecei a dar notícia. Liguei logo para um amigo meu advogado. Disse, meu irmão, o resultado que eu recebi deu positivo. Estou com câncer. Esse irmão disse,
dias depois, tempos depois, que ele pensou que eu estava doido, porque eu dei uma notícia, parecia que eu estava dizendo, estou só gripado, não deu nada. A minha esposa trabalha no hospital, fui falar com ela e disse, ó, deu câncer, viu? Deu câncer na garganta, tem que passar por tratamento. E falei sorrindo. Ela se vira para a colega de trabalho e disse, Dani, esse homem está doido, está dizendo que tem câncer desse jeito? Mas é, meus queridos, acredite, por pior que seja a tua situação enfrentada hoje, acredite, é possível ser feliz, é possível ser bem-aventurado, ficar em comunhão com Deus. Acredite, o desejo de Deus está lá em Filipenses 4:4. Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, é uma alegria diferente, é uma alegria que não é circunstancial, é uma alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor. Nós temos que entender que se estamos passando por uma situação difícil, que se a nossa rede está vazia, existe algo a ser aprendido nisso. Deus é capaz de fazer um milagre, mesmo com a tua situação de hoje, mesmo com a tua rede vindo totalmente vazia, mesmo com a tua conta zerada no banco, mesmo com a tua conta zerada no banco, Deus pode fazer um milagre. E com isso, eu conto a história de um irmão Valber. Ele estava numa situação caótica, casado, pai, desempregado, um homem de fé, batalhador, resiliente, indo atrás de trabalho, tentava todos os modos, queria o sustento da família, aquela conta zerada no banco, não sabia o que fazer. Chegou num ponto que, quase que no desespero, foi ao banco. E talvez você se pergunte, mas para que ir para o banco? Conta zerada? O extrato lá acusava R$ 0. Mas ele foi para o banco. Creio que, levado pelo Espírito de Deus, colocou o cartão na máquina, digitou a senha e veio lá aquelas palavras, extrato, saldo, ele clicou saldo. E acreditem, e não perguntem, porque nem eu sei de onde foi. Havia mais, se me fala a memória, mais de R$ 300 na conta dele. Como surgiu? Por que surgiu? Até hoje não é conhecido. Ou seja, mesmo a rede totalmente vazia, a conta zerada, Deus fez o milagre de aparecer dinheiro. Então, qual é o milagre que você precisa hoje? Não olha para a rede vazia, não adianta. A resposta não vai vir dela. Não vai lamentar também, porque não vai adiantar. Até porque a Bíblia nos ensina em Lamentações 3:39 que não devemos reclamar de nada, porque lá diz assim, de que, pois, queixa-se o homem vivente, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Não devemos lamentar, não adianta. Não há solução na lamentação. Não há resposta no reclamar. Está difícil, eu sei. Não é fácil, eu sei. Às vezes as lágrimas chegam, eu sei. De noite, o sono até falta, eu sei. O coração fica angustiado, eu sei. A tempestade é forte sobre a nossa cabeça, eu sei. Mas eu sei também de uma coisa. E com esse verso eu vou terminar. Abramos nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 107, o verso 29. Esse verso está falando de Deus, está falando de Cristo, está falando de nosso Senhor, está falando ao teu coração e ao meu agora. Porque diz assim, que Ele faz cessar a tempestade e acalma as ondas. Eu não sei como tem sido a tua vida até aqui. Eu não sei as tempestades que você tenha enfrentado e tem que atravessar. Mas se até aqui Deus não acalmou ainda a tua tempestade, talvez Ele queira primeiro acalmar o teu coração. Talvez seja necessário, tão somente, a gente parar um pouco, a gente deixar Deus agir, a gente começar a mudar os pensamentos. Como diz em Filipenses 4:8, resumindo o verso, tudo que for bom, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Talvez nós estejamos precisando ter uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança de visão. Deixar de dar força para aquilo que é negativo em nossa vida e começar a glorificar a Deus, mesmo em meio
as provações, mesmo em meio às lutas. E aí sim, o milagre que Deus já preparou para você há muito tempo vai acontecer. Ele vai cessar a tempestade, vai acalmar as ondas, quando o nosso ser estiver calmo. Porque o próprio Deus falou ao salmista em Salmos 46:10 assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele quer você e eu calmos, para que a glória dele seja manifestada. Ele quer você e eu calmos, para que o poder dele venha a agir mesmo em nossa fraqueza. Ele quer você e eu calmos, para que ele possa apresentar para você e para mim a solução que nós tanto almejamos, o milagre que há tanto tempo esperamos. Não importa qual seja, no tempo certo, Deus vai honrar a tua fé e a minha. É claro que vamos passar pela tempestade. Eu mesmo passei por 35 sessões de radioterapia. Tive queimaduras de 1º grau. Não conseguia levantar o pescoço porque a pele rasgava. Quando ia me banhar, a simples passada da água no pescoço ardia. Eu chorava para comer. Não conseguia dormir. Muitas vezes me levantei sufocado com a própria saliva, porque estava salivando demais. Mas Deus, Ele cessou a tempestade. Mas antes de cessar a tempestade ao meu redor, Deus já tinha acalmado a tempestade no meu coração. E hoje é a madrugada de Deus acalmar o teu coração aí onde você está, acalmar sua mente e mostrar que Ele é o Deus do impossível. E se você crê nisso, se você acredita nisso, eu queria te convidar agora para juntos orarmos a Deus e clamar por essa paz que tanto precisamos, para que o poder de Deus seja manifestado em nossa vida. Oremos. Grandioso Deus, Pai bendito, glorificado e exaltado seja o teu nome. Querido Deus, nesse momento, nessas horas da madrugada, já no amanhecer, clareado o dia, nós oramos a Ti, Pai, e rogamos que, como a Tua palavra diz, que o Senhor faz cessar, acalma as tempestades e faz cessar as ondas. Nós clamamos que esse Teu poder, Pai, seja sobre cada um de nós aqui presente, bem como sobre cada família aqui representada. Acalma o nosso coração, Pai, acalma o nosso ser e faz-se presente, Pai, em nossa vida. Revele-se a cada um de nós, Pai, que o Teu poder seja sentido, seja manifestado em nossa vida. Que a Tua glória, Pai, revele-se através de nós. Revele-se através do testemunho que venhamos a dar. Que mesmo em meio às provações, nós ainda somos pessoas bem-aventuradas, porque a Tua palavra assim o diz. Então, somente, Pai, não deixe que a gente venha a ficar olhando para a rede vazia, mas que levantemos a nossa cabeça e olhemos para o céu e vejamos que o Senhor dos altos dos céus está a estender a sua mão, a nos ajudar, a nos fortalecer. Que o Teu milagre, Pai, que o Teu impossível, pois Tu és conhecido como Deus do impossível, venha acontecer sobre nossa vida. E assim sendo, a cada dia, venhamos a nos aproximar mais e mais de Cristo Jesus. Abençoa, Pai, todo este grupo que de madrugada te busca em oração. Seja com todos nós. Nós oramos, nós agradecemos em Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em nome de Jesus. E mais uma vez, muito obrigado por esse privilégio de, juntamente com vocês, estar aqui estudando a palavra de Deus.